Começa agora o novo América Dividida. Olhamos para a corrida à Casa Branca e para isso está, como sempre, connosco Bruno Cardoso Reis, coordenador do doutoramento em História e Defesa do ISCTE da Academia Militar. Muito bom dia, Bruno. Olá, bom dia. Bom dia. Começamos pelo discurso de Joe Biden na Assembleia Geral da ONU. Bruno, foi um bom discurso? Pode vir a ter impacto na campanha? Bem, eu acho que foi um bom discurso em termos de conteúdo e, em alguns momentos, Biden conseguiu mostrar real entusiasmo e, portanto, ser um pouco mais eficaz. Noutros, talvez menos, ou seja, realmente confirma-se a razão que levou ao seu afastamento, que, aliás, foi algo com que ele terminou o discurso. Mas acho que, em termos de conteúdo, foi realmente um discurso bastante eficaz. Sabemos, aliás, que os presidentes americanos têm sempre grandes equipas de speechwriters, não é? Responsáveis por escrever estes discursos. Não foi, obviamente, um discurso de campanha, mas não deixou de ter aqui algumas referências. Enfim, ele referiu mais que uma vez a vice-presidente Harris. Obviamente, se calhar em circunstâncias normais não faria isso, não é? Portanto, e sobretudo acho que um dos pontos fortes do discurso foi a questão da defesa da democracia. Ou seja, por exemplo, ele apresentou a defesa da Ucrânia exatamente também nesses termos, defesa da Carta, defesa da democracia, foi talvez o grande mote do discurso. Terminou a explicar o seu afastamento até em termos de uma lição mais ampla, que é, eu gosto muito, foi a maior honra da minha vida ter sido presidente dos Estados Unidos, mas gosto muito das funções de ser presidente, mas gosto mais do meu país e, portanto, achei que era melhor para o meu país que eu saísse. Obviamente sabemos que muitos dos líderes de países representados na ONU estão há décadas e décadas no poder, não é? Estes líderes mais autocráticos, muitas vezes forjando eleições, e portanto obviamente isso também tem algum eco em termos internos, não é? Esta ideia de que a campanha de Harris também insiste que no fundo Donald Trump só pensa nele, coloca-se a si próprio acima do país, não é? E portanto que era fundamental virar aqui a página. Portanto, acho que de uma forma hábil, sem ser uma coisa muito evidente e que seria problemática também, à partida não se deve misturar diplomacia, política externa, representação do Estado com uma campanha interna. Acabou por haver aqui alguns ecos, inclusive também na questão da Ucrânia, onde sabemos que há uma grande diferença em relação entre Trump e Kamala Harris e Biden, ou seja, insistir nesta questão de que de facto defender a Ucrânia não é só defender um país, é defender princípios, é defender a democracia, é defender os princípios da Carta, esta ideia de que não pode haver guerras de conquista, guerras de agressão. Sobre se terá algum impacto na campanha. Isso já terei mais dúvidas, ou seja, eventualmente poderá ter algum efeito entre os democratas, mas imagino que entre os partidários de Donald Trump não, e mesmo entre os eleitores indecisos tenho algumas dúvidas. Enfim, esta reunião anual da Assembleia Geral é realmente o grande encontro global. Mostra como, aliás, é importante as Nações Unidas para os Estados Unidos, porque leva, neste caso, a estimativa é à volta de 140 chefes de Estado e de Governo a Nova Iorque, ou seja, aos Estados Unidos, e depois muitas vezes a encontros também com os responsáveis americanos, reforça a centralidade dos Estados Unidos, mas não é propriamente muito acompanhada pelo americano normal, vamos dizer assim, e se calhar até pela população normal a nível global, é mais uma coisa de pessoas que seguem muito a política externa e, portanto, imagino que, desse ponto de vista, também tenha um impacto mais limitado. Bruno, ainda ontem falamos nisso, mas Trump escreveu esta madrugada um tweet em que diz que sente a vida ameaçada pelo Irão e que está rodeado de mais segurança do que nunca e depois agradeceu ao Congresso por aprovar por unanimidade mais dinheiro para o serviço secreto. E Bruno terminou o tweet a dizer que é bom ver republicanos e democratas unidos em torno de algo. Bem, essa parte da mensagem acho que é bastante consensual. Infelizmente, muitas vezes o próprio Donald Trump tem bloqueado isso. Enfim, lembremos, por exemplo, do apoio à Ucrânia ou até de medidas para reforçar, no fundo, a resposta a esta crise migratória na fronteira sul. Tudo medidas em que tinha havido um esforço até de acordo entre congressistas republicanos e democratas e depois Trump bloqueou, mas é realmente assim. Aqui a questão é isto já era conhecido, ou seja, aparentemente, enfim, vamos tentar perceber melhor, aparentemente a própria imprensa está a tentar perceber melhor se houve aqui algum dado novo, mas quando houve aquela primeira tentativa
contra a vida de Donald Trump, em julho já surgiram estas notícias de que, de facto, ele tinha sido informado de que o Irão estaria numa estratégia de estabilização, de criar o caos e a violência nos Estados Unidos, estaria de alguma forma envolvido numa tentativa contra a vida de Donald Trump. Sim, e ele diz também no tweet que tentaram e que vão continuar a tentar, que tentaram, falharam e que vão continuar a tentar. Pronto, exatamente. Tentaram aqui também não é muito claro, ou seja, essa informação, Sim, que já tínhamos, era que havia aqui, de facto, um esforço genérico do Irão nesse sentido, mas não era muito evidente até que ponto é que isso tinha sido concretizado ou tinha havido uma ameaça mais imediata contra Donald Trump. E, em todo caso, obviamente, é algo grave que confirma esta questão que também já sabemos e que muitas vezes discutimos a outro propósito, ou seja, a propósito dos conflitos no Médio Oriente, é que a teocracia iraniana, o regime iraniano, realmente aposta sistematicamente numa estratégia de estabilização de violência para tentar aumentar a sua influência, sobretudo no Médio Oriente, vê os Estados Unidos como um grande rival nesse esforço para aumentar o seu poder e influência no Médio Oriente e não hesita em utilizar meios violentos para fazer isso, inclusive, isso ficou claro, por exemplo, nas declarações públicas de apoio àquele massacre, digamos, do 7 de outubro, não é? Por parte do Hamas. E, portanto, não é de espantar que também recorra a este tipo de táticas. Agora, isto pode ter algumas consequências. Por exemplo, se Donald Trump for eleito, certamente reforçará, digamos, a sua tendência que já existe para ser muito hostil em relação ao Irão e se calhar ser ainda mais mais favorável ao atual governo israelita. Bruno, a partir de hoje vamos terminar o nosso programa, o América Dividida, sempre com uma curiosidade, e não será difícil encontrar temas, porque há vários pormenores e nuances nas eleições nos Estados Unidos. Uma delas, e como resultado da existência do colégio eleitoral, é que é matematicamente possível existir um empate no colégio eleitoral de 538 eleitores, portanto 269, 269. Bruno, historicamente isto alguma vez aconteceu e qual é a solução? Sim, aconteceu realmente uma vez e, portanto, é realmente possível, ou seja, em eleições normais, vamos chamar assim, não é? Com o voto popular, é basicamente impossível, não é? Portanto, haverá sempre alguma diferença, mesmo que seja muito curta, mas realmente com este sistema do colégio eleitoral e com os números que descreves, não é? Inclusive são números por pares, portanto, realmente é possível haver esta divisão exatamente a meio. Isso aconteceu uma vez, em 1800, foi a primeira grande eleição, digamos, com divisões partidárias, mas aí o paradoxo foi ainda maior, porque o empate foi entre o candidato a presidente, Thomas Jefferson, e a vice-presidente Aaron Burr, que eram os dois do mesmo partido, porque nessa altura, e houve depois logo a seguir uma emenda para corrigir isso, não havia o tal ticket, ou seja, não se votava, os eleitores não votavam ao mesmo tempo a presidente e vice-presidente. E, portanto, foi preciso praticamente uma semana para resolver isso no Congresso. Isso mantém-se, ou seja, não havendo realmente um resultado, havendo um empate no colégio eleitoral, quem decide a seguir é o Congresso. A Câmara dos Representantes vota para presidente por Estado, ou seja, não é, no fundo, o conjunto dos congressistas, dos membros da Câmara dos Representantes que votam, são por delegações estaduais, e depois o Senado vota para vice-presidente. Se fosse atualmente, isso significaria quase seguramente uma vitória para Donald Trump, porque há dois estados que estão empatados e, portanto, esses à partida, portanto, têm exatamente o mesmo número de republicanos e democratas, esses não votariam, mas depois os republicanos têm 26 estados, delegações estaduais, se quisermos, e os democratas têm 22. Agora, a questão é, isto ainda aumenta a incerteza, porque será o novo Congresso, ou seja, a nova Câmara dos Representantes, que também está a ser eleita em novembro, que vai decidir, que vai ter de desempatar. Portanto, nós não sabemos ainda, na verdade, qual será o resultado dessa eleição e, portanto, embora não haja expectativas de uma mudança radical, pode haver alguma mudança. Tendencialmente, a vantagem será para os republicanos, mas não sabemos realmente qual será o partido com mais estados nessa Câmara dos Representantes, que pode realmente decidir a eleição do presidente, se houver este fenómeno estranho do empate, mas não impossível, do empate no colégio eleitoral. Bruno Carlos Seis, muito obrigada pela análise. Um bom dia. O América Dividida com o Bruno regressa amanhã depois das 7h30. Até amanhã, Bruno. Bom dia, obrigado. Obrigada. Tcharam!
Martim Sousa Tavares está de regresso à Rádio Observador. You heard about me. Sim, mas Estão a ver, um maestro que sabe citar 50 Cent assim em passando. Não é isto o mundo em que queremos O viver. jovem maestro volta a mostrar como a música clássica se cruza com as vidas de todos nós. Não sou música eletrónica. Pimba, eletrónica. Sobretudo eletrónico. Tu vais sair à noite para dançar, Sim, sim. pronto, podes ir dançar um chá-chá-chá. Mas provavelmente vais para uma discoteca onde está um DJ, fazer o seu DJ set e vais dançar um house ou vais dançar um dubstep. E por que não tentar fazer isso com a orquestra? Encontro com a beleza. Traz cinema, música, musicais. É verdade, traz tudo. Traz tudo. Aos domingos, às 10h10, com repetição à segunda-feira, às 16h45. Portanto, imagina-se que é escrever a Sinfonia Poker Face, em que fazes citações de Lady Gaga. E sempre em podcast. Rádio Observador. Aconteça o que acontecer. Este é o programa que eu queria Sim, fazer sim, sobre exatamente. música clássica. A 7:45, à altura de atualizarmos as notícias. Logo depois começa mais uma conferência de imprensa. Carla Jorge de Carvalho. Empresários, agricultores, profissionais do turismo pedem ao Governo e também à oposição que não deixem que o impasse em torno do orçamento do Estado afete os apoios aos prejuízos dos incêndios da última semana. Esta instabilidade está a preocupar os empresários que aguardam pelas verbas para fazer face aos estragos. A Rádio Observador falou com representantes destes setores que estão a pedir também apoios rápidos e sem burocracia. Ontem, o Ministro da Agricultura anunciou numa entrevista à RTP que as verbas vão começar a ser disponibilizadas já a partir de amanhã. 5 pessoas foram detidas por suspeitas de tráfico de droga numa operação da PSP esta manhã em Lisboa, uma operação que terminou há pouco, começou às 5 da manhã. O bairro da Cruz Vermelha foi o principal alvo. Atenções também para o segundo e último dia da greve de enfermeiros e de médicos do SNS. Prevêem-se novos constrangimentos nos serviços de saúde. Estes protestos foram convocados pela FNAM e também pelo CEP. No próximo jornal vamos olhar também para a forma como uma eventual candidatura de Mário Centeno à presidência da República está a crescer. O Observador sabe que entre os apoiantes do atual governador do Banco de Portugal está o antigo ministro e dirigente do CDS, Luís Nobre Guedes. Os apoiantes de Centeno acreditam que que o nome de Centeno pode ser vitorioso numa segunda volta das próximas presidenciais. Carla Jorge de Carvalho com as principais notícias desta manhã de quarta-feira. Às 8 fazemos nova atualização.